Olá, bom dia. Hoje no Agro, Saúde e Cooperação vamos tratar do empenho dos produtores de frutas de Santa Catarina para reduzir os impactos dos eventos climáticos nos pomares. Esses fenômenos afetam diretamente a produção de alimentos. Geadas fortes, vendavais, chuva em excesso, secas prolongadas e até granizo causam grandes prejuízos. Só no ano passado, as perdas no agro com a instabilidade climática no estado foi de quase 3 bilhões de reais, impactando 96 mil famílias em 22 municípios. Estamos no meio-oeste do estado. Esta é a principal região produtora de uva e frutas de caroço e a segunda maior produtora de maçã. A economia dessa região está diretamente ligada ao resultado que vem dos pomares. O granizo está entre os fenômenos climáticos com maior efeito devastador. Em 2023, teve fruticultor que perdeu quase toda a safra devido à queda de granizo. Um dos sistemas de prevenção a esse fenômeno funciona em Lebon Regis. O radar antigranizo foi instalado em 1989. A tecnologia russa de lançamento de foguetes em direção às nuvens foi substituída por uma tecnologia francesa, que emite um gás à base de iodeto de potássio para dissipar o granizo. Vários geradores como esse estão espalhados pela região. São, no caso, 150 geradores, são espalhados dentro de um polígono, que seria todo o meio-oeste catarinense, para fazer esse combate ao granizo, que tanto ajuda, né, na parte da agricultura, porque o granizo, na verdade, quando acontece, a coisa é desastrosa. A gente aciona toda essa rede antes de ter o problema do granizo. O iodeto de prata, dependendo da isoterma 0 grau, ela sobe, vai até uma certa altura, que é em média 2.000 metros, fica toda a região coberta com o iodeto de prata e a nuvem de granizo tem que ter a corrente ascendente. Pega esse produto que está nessa faixa, joga lá na nuvem e faz a concorrência com os cristais de gelo. Então vai cair um granizo menor ou não vai cair. Tanto é que a gente começou com uma quantidade de geradores e com os anos foi aumentando. Foi se estendendo para um município, para outro, o estado ficou parceiro também. E assim, com o andar dos anos, a gente tem esse polígono aqui, que é a região que é coberta, que é toda fechada com geradores para fazer essa proteção. O sistema de monitoramento permite que os técnicos comparem o volume e o tamanho das pedras de granizo que caem dentro e fora das áreas onde operam os geradores. E fora da área, o volume de granizo, a quantidade é muito maior. Como é que vocês fazem para alertar os produtores quando vocês percebem aqui que vai ter uma incidência de granizo? Hoje, uma ferramenta que agilizou muito o nosso trabalho, antes era feito por telefone, é feito por telefone, mas a gente tem os grupos de zap. Então a gente manda no grupo de caçador, de videira, a hora que se mandou para se mandou para todo mundo e já começa a confirmar, agiliza tanto para ligar como para desligar. Em breve, a operação dos geradores será em formato remoto, com acionamento direto do radar meteorológico. As intempéries climáticas hoje estão bem diferentes de antigamente, né, seu Sonoro? E a tendência é cada vez piorar, né, com as mudanças que estamos tendo. Esse ano que passou, nós tivemos muita influência do El Niño, que é chuva acima da média, né? Então, esse ano que passou foi um ano bastante crítico, né, para granizo, agricultura. Não foi um ano muito bom, não. O impacto dos fenômenos climáticos na fruticultura catarinense foi um dos principais temas abordados no Infrute, o Encontro Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado, realizado em julho em Fraiburgo. Especialistas na área apresentaram estudos sobre o aumento da temperatura aqui no estado, o que vai exigir novos formatos de manejo e de proteção de pomares e lavouras. Para vocês aqui é muito importante o acúmulo de frio, tá? E com o que a gente tem visto, a temperatura tem aumentado globalmente. E, inclusive, eu fiz um levantamento de várias regiões de Santa Catarina nos últimos 10 anos sobre o aumento de temperatura. Em algumas regiões, a temperatura média chegou a aumentar quase 2 graus, quando a gente faz um cálculo como se fosse uma regressão. Então, isso mostra que realmente o clima está mudando. Isso daí vai demandar
demandado do agricultor e principalmente das instituições de pesquisa um novo posicionamento. Então, a temperatura ela está aumentando, não é que aumentou de um dia para o outro, isso vem acontecendo há um bom tempo, tá? Só que vai devagar. E para regredir isso daí, mesmo que a gente tome várias medidas a respeito disso, a diminuição da temperatura também vai ser lenta. Então, isso vai demorar anos, né? Então, se nós subimos, sei lá, a média global for para 2 graus, para depois desses 2 graus cair, vão demorar vários anos também. Então, isso passa por uma geração de pessoas e isso daí vai ter que ser tratado de uma maneira com pesquisa, sempre. Este é um alerta compartilhado pela EPAGRE por meio da extensão rural e da pesquisa, principalmente após o impacto causado pelos fenômenos climáticos nas últimas safras. E nós viemos de anos complicados, né? Nos últimos 2, 3 anos a gente teve uma dificuldade bastante grande de cultivo, a gente passou por períodos de excessiva precipitação, a safra passada foi um exemplo disso, também altas temperaturas, invernos a menos, né? As plantas as frutíferas de clima temperado precisam do inverno intenso para que elas floresçam bem e produzam bem, então o ano passado e esse nós temos com dificuldade de frio também, então realmente é um desafio bastante grande e os últimos anos têm mostrado que as mudanças climáticas vieram para ficar e que nós precisamos, né, achar alternativas, já temos várias dessas e o produtor do meio oeste catarinense é um produtor bastante tecnificado, boa parte dessas alternativas eles já conhecem, já utilizam para poder, né, mitigar esses riscos todos. Tecnologia, assistência técnica, escolha de boas cultivares e, é claro, investimento. Esses são os ingredientes usados pelos produtores de maçã do meio oeste para enfrentar os fenômenos climáticos, principalmente o granizo. A estação experimental da EPAGRE de Caçador é especializada em maçãs. Aqui fica o único laboratório que desenvolve um programa de melhoramento de maçã do Brasil. Ao longo dos anos, pelo menos 20 cultivares de maçã foram colocadas à disposição dos produtores. Nesta época, os pomares de maçã estão assim, na fase chamada de período de dormência. O Leandro é pesquisador da EPAGRE e coordenador do Infrute neste ano. Ele nos acompanhou até a propriedade da família Baldiceira, em Fraiburgo, que produz a variedade Eva, uma maçã que exige menos horas de frio para se desenvolver. Eu considero que a escolha das cultivares é o ponto de partida na implantação de um novo pomar. Então essas cultivares elas têm que ser adaptadas ao nosso clima, mas também essas cultivares hoje elas têm que ter elevada qualidade de frutos, alta produtividade, mas também resistência às principais doenças, porque o nosso clima em que nós temos muita chuva, ele favorece muitas doenças. E hoje tem materiais disponíveis, né, seja da EPAGRE, seja de outro viveirista, que são resistentes às doenças. Aliado a tudo isso, o produtor, para ter na maçã uma cultura de rentabilidade, ele tem que estar preparado para essas condições adversas. Além da variedade da fruta, outras 2 tecnologias foram implantadas no pomar. A cobertura com telas anti-granizo é uma delas. Esse é um equipamento essencial para essa região do estado. Pomar hoje, que tem a rentabilidade, tem que ter cobertura de pomar, tem que ter cobertura porque o investimento é muito alto, o risco é muito alto, nós estamos numa região de altitude, certo? E que há uma alta ocorrência de granizo. E num único evento, nós estamos falando às vezes de eventos de 5 minutos que nós perdemos 100% da produção de frutas. Então o risco é muito alto para não fazer esse tipo de investimento, que é cobertura antigranizo. Outra técnica é a fertirrigação, que associa a irrigação das plantas e a adubação ao mesmo tempo. Mantém a macieira nutrida e ao mesmo tempo protege o pomar de períodos de pouca chuva. Aqui nós utilizamos o gotejo, que é porque a maçã ela não precisa tanto na necessidade da questão da antigeada. Então o gotejo para nós supre a nossa necessidade bem tranquila e com isso nós conciliamos a fertirrigação, que é o quê? Nós colocar a adubação junto com a irrigação, porque nós viemos de anos muito secos anteriores, né? Então dificultava a adubação e o desenvolvimento da planta. Com isso nós conciliamos no gotejamento fazer essas 2 práticas. A irrigação normal, quando o pomar precisa, para ele não sofrer,
sofrer, e quando é a necessidade de fazer a aplicação dos fertilizantes, nós fizemos via água, que assim nós temos uma eficiência muito maior que o convencional. Tudo isso melhora a rentabilidade e a qualidade da fruta que vocês produzem aqui. Sim. Isso melhorou muito, né? Primeiramente, o que vai gerar de fruta, a gente sabe que tem uma fruta de qualidade, porque não vai pegar granizo, a geada também é mais difícil de matar, então já poder entregar para o mercado um fruto mais bonito. E se tiver alguma intempérie climática, vamos dizer, da seca, a gente já instalou a água, né? Para que não ocorra isso. Então a gente vai conseguir ter um fruto de maior calibre, maior qualidade, para entregar para o consumidor final. Uma planta não é só colher, né? Você trabalha nela o ano inteiro, nós trabalhamos nela. O Matheus é um jovem agrônomo que assumiu o comando da produção de maçãs da família há poucos anos. Você já é a terceira geração que está trabalhando no pomar, né? Isso é sucessão familiar. O que você acha desse trabalho que os jovens hoje, uma boa parte está fazendo, indo para a cidade para estudar, para se formar, para depois retornar ao campo e poder trabalhar junto com a família? Olha, eu vejo que é um papel fundamental, porque hoje o campo se tornou muito tecnológico. A gente vê, né? Muito tecnológico, muitas coisas que decide o aprendizado. Não tem mais como o produtor vir só, sem estudo, sem nada, ele fica para trás. Hoje tem vários adubos, vários fertilizantes, várias coisas boas no mercado que você, aplicado na hora certa e corretamente, você vê resultado, você vai ter um fruto de melhor qualidade. Só que isso necessita um estudo. Então eu acho certo, assim, o filho do produtor ir buscar conhecimento, mas buscar o conhecimento conciliando com a lavoura, o que o produtor faz. Pois ele aprende lá e coloca em prática aqui. Nisso ele vai perceber seus erros, ver, não, esses produtos funcionam mesmo, esses produtos não funcionam, e assim você vai conseguindo dois e tendo um maior conhecimento e já apanhando em prática no seu pomar. Eu fico muito feliz, porque além de nós ter variedades boas, ter condições para implementar técnicas boas, a gente consegue pôr na mesa do consumidor um fruto bonito e qualidade. Então isso mostra o crescimento da propriedade que teve ao longo do tempo, né? Todos os cuidados com o pomar neste período de inverno vão se refletir na época da colheita da maçã. Esse é o momento, assim, a gente chama crucial. Esse é um dos momentos mais importantes do pomar, que é a quebra de dormência. Se tiver aqui necessidade de aplicação de água, faltar água, não chover, ele vai fazer irrigação. Esse pomar já está coberto, então se tiver um evento de granizo, a partir desse momento é extremamente prejudicial, porque vai derrubar a folha, vai derrubar a flor, vai derrubar frutinho. Então é o momento que o pomar tem que estar 100%, porque o que está acontecendo agora vai se refletir lá em dezembro, lá em janeiro, quando ele vai colher essa fruta. Não há maçãs nos pomares nesta época. As frutas colhidas na última safra ou estão no mercado à disposição do consumidor ou estão nas unidades de armazenamento em câmaras frias, prontas para distribuição. A maçã é uma fruta colhida até março e a maçã é uma fruta que aguenta bem câmara. Então a gente colhe a maçã e armazena ela em câmaras frias. Existem dois tipos de câmaras frias. Câmara de frio comum e câmara da atmosfera controlada. Hoje a maçã que se encontra no mercado é 100% atmosfera controlada. É um sistema de refrigeração quase zero de oxigênio para a maçã respirar dentro da câmara. Então por isso ela tem uma vida útil maior. Então você vai encontrar a maçã no mercado agora, em dezembro. Até na colheita você vai encontrar maçã da safra passada, pronta para comer, com sabor e uma maçã quase tirada do pé. Um sistema de controle de geadas e telas antigranizo foram as soluções encontradas por quem produz frutas de caroço no meio-oeste do estado. As variações climáticas afetam também quem produz alho na região. É nos municípios do Vale do Rio do Peixe, no meio-oeste catarinense, que a produção de frutas de caroço está concentrada. Daqui sai 80% do que o estado produz de frutas como pêssego, ameixa e nectarina. Os pomares só devem ficar assim cheios de frutas nos próximos meses. Agora é o momento de floração e o inverno é a estação que exige cuidados redobrados. Neste pomar de nectarina em Fraiburgo, o produtor instalou telas anti-granizo e um sistema anti-geada com temperatura controlada para proteger a planta que já tem frutos.
Todo o processo que está acontecendo agora aqui no pomar é o controle de geada por irrigação. Isso serve para que a água forme uma camada de gelo em torno da flor, evitando queimar a fruta. Chegamos num dia muito frio no pomar da família Donati. Note que os galhos e as flores estão cobertos de gelo. Isso é resultado de um sistema de irrigação por aspersão, que congela a fruta em fase de brotação, formando uma camada de proteção contra a geada forte. Esse controle de geada por irrigação é o controle mais prático que tem para ser feito. O frio, ele é intenso, ele baixa, chegou a 0 grau, a gente tem que ligar as bombas de irrigação para manter 0 grau no meio do pomar. Baixando de 0 grau, a fruta, a flor, ela mata. E a água, jogando água em cima, chega a congelar, mas não chega a matar porque mantém 0 grau. A temperatura para ligar a bomba de irrigação, 0 grau. A gente monitora os termômetros, chegou a 0 grau, liga. Só pode desligar no outro dia, a partir que subiu a temperatura e começou a descongelar o gelo de dentro para fora. A gente trabalha com 2 termômetros, um no meio da água e o outro fora. Hoje, praticamente, fora chegou a 5 graus negativo e aqui no meio da água, 0 grau. Isso é importante para que a fruta saia daqui com qualidade para o consumidor também, né? Sim, se não tiver esse monitoramento, esse trabalho, tudo isso, a fruta, se sobrar alguma fruta num pomar que nem esse, vai dar uma fruta torta, uma fruta com defeito, uma fruta que o consumidor não vai levar para casa, não vai adiantar colocar na banca do mercado. Caso esse pomar aqui não fosse ter feito irrigação, não ia sobrar fruta para levar para o consumidor para apoiar no mercado. Esse trabalho, então, é intenso agora durante esse período, né, seu Donati? Sim, nessa época do ano que o pomar já entrou na fase de florescimento e já na fase de frutificação, se não tiver um controle, quem não tiver não colhe fruta. O produtor também instalou telas sobre o pomar para proteger contra eventuais quedas de granizo. Essa chuva de pedra é a grande vilã para a agricultura, mas o excesso de chuva também. Em Lebon Regis, encontramos o agricultor Sandro Ribeiro. Ele produz alho numa área de 7 hectares. Pretende colher 14 toneladas por hectare nessa safra, apesar do volume de chuvas no início do plantio. Esse ano mesmo eu enfrentei alguns problemas. Na época do plantio ocorreu muita chuva. E eu optei por plantios um pouco mais tarde e a minha janela acabou fechando e eu tive um problema para mim complementar e terminar o plantio. E tirando isso, a gente tem eventos climáticos como o granizo, que afetam diretamente, né? Não tão direto na planta como nós temos problemas de doenças ocasionados pelo granizo, né? Portas de entrada para doenças. E excessos de chuvas também vêm a atrapalhar, como por exemplo a safra passada, todos os produtores sofreram muito, né? Tinha uma produção muito comprometida pelo excesso de chuvas. O plantio das mudas de alho em espaçamento adequado e em declive é uma das alternativas para mitigar os estragos quando chove muito. A cultura do alho é extremamente sensível aos extremos climáticos, principalmente ao excesso de chuva. O modo de preparo do solo com o canteiro favorece essa drenagem, que o objetivo é o quê? Que menos água fique nesse ambiente do alho. E aí, porque qual que é o grande problema do excesso de água para o alho? Ele cresce vegetativamente em excesso, sem dizer que propicia muito a ocorrência de doenças. O excesso de chuva, juntamente com o granizo, são de longe as piores condições climatológicas para o cultivo do alho. Os fenômenos climáticos já são comuns em Santa Catarina e não desanimam os produtores. O alho é sinônimo de trabalho, né? Porque nós não temos desenvolvimento de máquinas para fazer o trabalho, então é muito manual, muito mão de obra. E a gente trabalha basicamente o ano todo, né? A gente fecha, quando se está terminando de comercializar, a gente já está no preparo do solo, já está separando a semente para os próximos cultivos. Então o trabalho não para, né?
Diante das mudanças climáticas, investir no agro é investir em tecnologia e torcer para que causem menos impacto. Não é isso, Tejon? Olá, seja bem-vindo. Pois é, diminuir o poder dos fatores incontroláveis sobre o agronegócio é fundamental. E isso exige ciência e bom senso e gestão. Esse exemplo que estamos vendo aqui nesse programa com relação a mitigar o impacto da geada, a chuva de pedra, o granizo, significa uma experiência fundamental para, em todo o país, nós compreendermos que a mudança climática está em movimento. A ciência é o caminho para enfrentarmos isto em qualquer parte do território brasileiro e este exemplo em Santa Catarina é espetacular. E sobre melhoramento da maçã, que maravilha! E eu diria sobre a maçã, uma maçã todo dia é saúde e alegria. Parabéns aos melhoristas desse produto maravilhoso e de olho nos fatores da geada, do granizo, com toda essa tecnologia à disposição. Até a próxima. Obrigada, Tejon. Até a próxima. É preciso muito investimento, tecnologia e, por que não, criatividade. Tá aí um assunto para domingo que vem. No próximo Agro, Saúde e Cooperação, nós vamos falar de empreendedorismo rural. Uma maneira inteligente de gerar oportunidades e mudar a realidade do campo. Estamos na região sul, onde se concentra o maior número de agroindústrias do estado, para te contar histórias de famílias que honraram o legado do trabalho com a terra de seus antepassados, transformando propriedades rurais em negócios promissores. O nosso encontro é na Agroponte, a maior feira do agronegócio, agricultura familiar e inovação de Santa Catarina. Você pode rever nossas reportagens pelo ndplay.com.br ou acessar o nosso portal ndmais.com.br. Uma ótima semana para você.